Bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Restauração da Alma. Você que ouve as palavras de Deus, mas ainda não tomou uma decisão com Jesus, entregue-se a Ele, porque todos passam por aflições. Mas com Jesus passando com você é diferente. E você pode falar da sua dor, falar do seu momento, falar a sua história para Jesus Cristo. Assim te diz o Senhor. Jesus está dizendo para você contar a sua história para Ele. Não precisa ter vergonha. Fale abertamente, porque é Jesus que vai te ajudar. Lá em eu esqueci agora aonde que tá, deixa eu olhar aqui. É João 5, que fala do homem que estava há tanto tempo parado, veja. E aí ele perseverou no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ele estava esperando. Então, ele passou 38 anos se frustrando. Toda vez que a água mexia, que havia movimento nas águas, ele acreditava, porque eu me coloco no lugar dele, eu ia pensar, né? Vou me movimentar para o meu milagre. E quando ele pensa que ia acontecer, mais uma vez, não acontece. Aquele homem precisava de ajuda, porque a limitação dele, ele pela sua história, ele era mais limitado do que as outras pessoas. As outras pessoas tinham alguém para ajudar a chegar no tanque, ou podiam sozinhas entrar no tanque, mas ele precisava, este homem, de alguém que o ajudasse a entrar no tanque. Mas a palavra que o Senhor liberou foi esta: que não vai passar mais deste ano. A você que espera tanto tempo, a você que espera um olhar humano, uma ajuda humana, mas é Jesus que vai ajudar você. Então aquele homem não completou 39 anos do mesmo jeito, no mesmo estado, no mesmo ambiente, com a mesma paralisação, com a mesma frustração de anos. Não. Ele não completou 40 anos, ele não completou 50 anos. Foram 38 anos. Não foram 39 anos esperando. Não foram 40 anos esperando. 50 anos esperando. Era o ano do milagre daquele homem. Por quê? Porque Jesus, ele não é indiferente à tua história. Ele não é indiferente à dor, às frustrações, e ele pode te ajudar. Então Jesus ouviu a história daquele homem e ele se comoveu para ajudá-lo, para fazer aquilo que ninguém fez. Então chegou o tempo do milagre, que aquele homem sempre esperou. Um ano após ano, e ele esperando um milagre, ele esperando ser curado. Então leia comigo essa história, esse testemunho, que vai alegrar a sua alma, vai reviver o seu espírito, porque essa notícia boa do céu vai animar você, vai movimentar você, vai tirar você da tristeza, vai tirar você do choro, vai tirar você do lamento, vai tirar você do luto, Jacó. Vai tirar você da tristeza, vai tirar você do luto, vai tirar você do lamento, Jacó. Quando não há mais esperança, quando pensamos negativamente que aquilo que amamos, que aquilo que damos tanto significado, morreu. Ou quando estamos como Agar
Agar que serviu, que se doou, que fez o bem, que se prestou a fazer tudo o que seus senhores e suas senhoras pediram. Agora, ela está abandonada pelos seus senhores, pelos seus ex-senhores, trazendo numa linguagem de hoje. Abraão manda ela embora. Agar também não quer mais ela. E agora? Ela tem um filho. E agora? Ela tem um filho. E a gente não pode criticar Agar, porque a exaustão chega de servir, de fazer, mas também chega o melhor de Deus. Então, geralmente quando eu estou passando por alguma situação que eu não entendo, mas que afere dor e sofrimento, eu sempre falo para Deus o que eu gostaria que acontecesse. Mas eu também sempre digo, se não acontecer, é porque tu tens o melhor para mim. Porque a gente, humano, tem uma visão limitada, um entendimento limitado, a não ser que o céu se revele, Deus envie um anjo, Deus envie um profeta, Deus revele através do Espírito Santo para mim, para você. Senão a gente fica perdidos e limitados dentro do ambiente, dentro do cenário. Veja, esse homem de João 5, ele está um bocado de tempo lá, limitado a um ambiente e nesse ambiente esperando uma ajuda. Mas a ajuda veio de Jesus. A liberdade de Agar veio de Deus. Abraão deu para ela pão e água. E Deus deu para ela uma fonte, deu para ela um poço, deu para ela liberdade. Então Deus, ele sempre te dá o melhor. Então Jacó experimentou a dor de não saber o que aconteceu, os dilemas na sua alma, os enigmas daquela situação, porque a situação não era clara, ele não pegou o corpo de José, seu filho, que foi apresentado para ele, caso você não conheça essa história, foi apresentar a Jacó as vestes do seu filho, que ele tinha dado para ele, de nome José, com sangue, mas era sangue de um bode, era maquinação do inferno, era malignidade, era invenção do inferno. Mas Jacó acreditou. E não só acreditou, como ele pegou todo aquilo que estava na sua visão e já começou a pensar em coisas piores, que o fez chorar, o deixou em luto, o deixou em lamento. Porque eu imagino, se fosse eu no lugar de Jacó, eu ia dizer, meu Deus, por que eu mandei José ir atrás dos irmãos? Por que eu mandei José ir atrás dos irmãos? Agora o meu filho morreu. Ele não falou isso, né? Agora o meu filho morreu por causa de mim. Mas eu ia pensar isso. Eu ia me sentir culpada. Eu ia me sentir culpado. Se eu fosse um homem, né? Ia me sentir culpada. Eu ia ficar pensando... Por que eu mandei ele sozinho ir atrás dos irmãos, sabendo que há coisas maus no deserto, sabendo que há as coisas maus no mundo? Você tá entendendo? Porque quando Deus não te dá entendimento da situação, a sua mente fica livre para gerar. E se a gente não controlar, ela gera mesmo, com as nossas experiências, com o que as pessoas falam. Mas o Senhor, Ele vai nos alegrar com a verdade. Ele não deixará mais a mentira de pé. Ele não deixará mais você nessa vergonha, mais você nesse luto, mais você nesse lamento, mais você nessa incerteza, mais você nesse dilema, porque o nosso Deus é um Deus completo, é um Deus de alegria, é um Deus que permite o choro, mas também é um Deus que alegra o coração do seu povo. E eu creio junto com você nesta palavra, assim nos diz o Senhor. Então Agar, ela foi tirada do lugar do choro. Porque Deus abriu a sua visão. Ela se levantou. Ela pegou o menino. Ela não desistiu de caminhar, de se movimentar. Mas não porque ela tinha força. Não porque ela tinha algo na sua visão, não. Primeiro ela obedeceu a palavra. Ela fez o que tinha que ser feito naquele dia. E Deus abriu a sua visão. De repente chegou para Jacó a notícia: José está vivo. E agora vai estar diante deste homem aquele que podia fazer o milagre, aquele que podia tirar o homem daquele ambiente, aquele que podia tirar a limitação. E é sobre ele que falamos no Restauração da Alma. Jesus Cristo.
Ele mudou a minha história. Ele quer mudar a sua. Ele é aquele que me mantém com esperança, com expectativa, diante de todas as coisas maus que está acontecendo nesse mundo. Porque lá em 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, diz assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Olha o que o Senhor falou. Fique longe também destes. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontra os que se infiltram nas casas e conseguem cativar. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados. Mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo, mas como é que elas se comportam? Estão sempre aprendendo, mas que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida. São homens que têm a mente totalmente corrompida. Reprovados quanto à fé. Reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, diz as palavras de Deus. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Deixa eu entrar aqui. A palavra do Senhor continua. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo está elogiando e exorta Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Glória a Deus! Porém,
o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior. Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Torná-lo sábio. Você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pelas palavras de Deus. Então, lá em João 5, fala de um paralítico. Deixa eu ler a história dele para nós encerrarmos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e todos eles esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando essas águas. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. O tempo que ele estava ali era 38 anos, mas também era o último ano com essa limitação, com essa enfermidade, com aquilo que aflige o seu coração, com aquilo que ele vinha ano após ano tentando, mas se frustrava, com aquilo que, eu não sei quantas vezes, né? Ele estava ali 38 anos, mas de tempos em tempos o anjo descia e movimentava ali as águas, e quem entrasse primeiro era curado. Então não sei quantas tentativas ele fez, mas toda vez que ele tentava, ele se frustrava. Havia um pingo de esperança, mas aquela esperança era frustrada, porque ele tinha uma limitação a qual ele precisava que alguém colocasse ele no tanque. Então, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo, não só vendo, mas sabendo, que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar", então ele tentava, ele não era alguém preguiçoso, ele era alguém que se esforçava, então ele persevera, ele espera,
ele tenta, ele se movimenta, ele se esforça, porém a limitação dele era muito grande, então ele precisava de ajuda. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Fácil, né? De repente, né? Sem esforço. Que esforço ele fez aqui, irmãos? Só para se levantar. Mas ele não podia se levantar, mas sobre a palavra de Deus ele se levantou. Sobre a palavra de Jesus ele se levantou. Ele se esforçou 38 anos no mesmo lugar. E de repente, da noite para o dia, Jesus chegou e a sua palavra fez o quê? O milagre. Tirou ele daquela situação. Então veja. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. E ele se viu curado. Ele se viu curado. Ele se viu curado imediatamente. Tá vendo que não é para muito tempo. Não é para muito tempo. É este ano. E Deus tem pressa em fazer. Porque sabe da sua situação e conhece a sua história. E está vendo, a Bíblia está dizendo que Jesus o viu e sabendo a sua história. O viu e sabendo a sua história. Você tem contado a Jesus a sua história? Tem levado aos seus pés, você que conhece a Jesus Cristo? Se você não conhece, ouça o que Jesus fez com este homem e vá falar com Jesus, para que Jesus também faça um milagre na sua vida. Se você nunca ouviu falar de Jesus, se você não criou expectativa nenhuma em Jesus, mas sua expectativa está em outra coisa, traga hoje a sua expectativa para Ele. Então, imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Imediatamente. Naquele dia ele não precisou se esforçar. Eu não sei como ele fazia para ir até o tanque, quando de tempos em tempos o anjo descia. Mas naquele dia, aonde ele estava, ele recebeu uma palavra e imediatamente ele foi curado, ele se levantou, ele pegou sua cama e andou. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Você vê pessoas, ao invés de estar aqui reclamando que ele está curado, e está feliz porque ele foi curado, e está feliz porque houve uma restauração para o seu estado original, e está feliz com o seu milagre, afinal é 38 anos, está reclamando com ele. Querendo dirigir a sua vida, querendo limitar os seus passos, querendo limitar a sua história, aonde ele teve uma palavra diferente de Jesus. Eles são religiosos, praticam a religião, mas muitos deles não praticavam o que se falava, viviam uma vida de aparência. Os judeus e os fariseus, eles eram indiferentes aos necessitados, órfãos, estrangeiros, as pessoas mais vulneráveis, pobres de espírito. Mas Jesus ajudou este homem. Cadê que um religioso, um fariseu, um judeu,
foi lá ficar com ele. E quando o anjo de tempos em tempos descesse, vou ficar aqui com você, para você ter mais oportunidade. Porque quando o anjo vier, eu vou lhe colocar no tanque. Não, mas estava incomodado no dia do seu milagre. Irmãos, que isso? Meu Deus! A religiosidade aqui, ó. Meu Deus! Que a nosso zelo, o nosso cuidado pelas palavras de Deus não venha nos cegar ao ponto de a gente não se alegrar com um milagre, irmãos. É 38 anos parado, é 38 anos frustrado, é 38 anos tentando, é 38 anos parado, limitado. Mas o zelo, muitas vezes, pelas palavras de Deus faz com que a gente não celebre o milagre, os acontecimentos na vida do outro. Mas que Deus nos livre em nome de Jesus. Vamos aprender e não fazer igual a eles, tá certo? Então ele responde: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Pegue o seu leito e ande. Pegue o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Então veja, Jesus não se deu a conhecer naquele momento que ele fez o milagre e quem ele é. Meu Deus, porque havia muita gente naquele lugar que ele estava. Jesus curou ele, se ausentou do lugar, mas você vai ver que Jesus se encontra com ele. Irmão, Jesus olhou para ele. Jesus ajudou ele. Mas aqueles que conheciam a lei, que conheciam a palavra, nenhum coração deles se moveram para ajudar aquele homem. Nenhum coração daqueles se moveram para quê? Para passar um dia com aquele homem, 2 dias, 3 dias, até que chegasse o tempo de um anjo descer. Pelo menos a palavra não diz. Mas se incomodaram por ele estar carregando uma cama e não celebraram que ele estava curado. Aleluia. Isso é cegueira. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Jesus o encontrou no templo. Jesus o encontrou no templo. Jesus se deu a conhecer no templo e não lá onde ele estava, junto com outros enfermos, com outras pessoas, naquele ambiente. Porque a palavra diz que tinha muita, né? Porque havia muita gente naquele lugar. Eu fui ler só para falar exatamente como está na palavra. Aí mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque jazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus estava no mundo, fazendo a vontade de Deus, a vontade do seu pai. E a vontade do seu pai, muitas vezes, os religiosos e os fariseus e os judeus não entendiam. Como ele vai entrar em Samaria e sentar e conversar com a mulher pecadora, mas uma pecadora que se arrependeria? Como que Jesus vai entrar na casa de um cobrador de imposto, de Zaqueu? Mas Zaqueu se arrependeria, o coração dele estava pronto para se arrepender, para ser uma nova criatura, para ver ali um novo nascimento, para ver ali, trazendo para a linguagem de hoje, para ter ali frutos de arrependimento, ou seja, uma nova vida de arrependimento.
Zaqueu estava pronto. Zaqueu estava pronto. Mateus, quando Jesus chama Mateus e ele deixa e vem seguir Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus terá um encontro com os seus. Profetizo sobre a sua vida. O Senhor me manda liberar esta palavra e eu também creio nesta palavra no nome de Jesus. Então Jesus, a vida dele era agradar o Pai. Era ir atrás das ovelhas perdidas, dos doentes e não dos sãos. Então muitas vezes hoje eu tenho esse hábito de não julgar, de tentar, vamos botar tentar, não julgar. Porque eu não tenho como entender o propósito que a vida do outro carrega. Mas confiar em Deus. E que se houver algo, o Espírito Santo de Deus, ele vai revelar. Não é? O Espírito Santo de Deus vai revelar. Mas não criticar. Eles estão criticando o que Jesus faz, aonde Jesus faz, a maneira que Jesus faz, a quem Jesus faz, a quem Jesus senta, a quem Jesus conversa, a quem Jesus... E você está vendo que as pessoas com quem Jesus se encontrou saíram, não permaneceram mais as mesmas pessoas. Até uma pecadora pega em adultério. Teve de Jesus misericórdia, porque era o único que podia lançar uma pedra e não lançou. E deu a ela a oportunidade de ter uma nova vida, de ter uma vida diferente, de frutificar diferente. Assim nos diz o Senhor. E disse para ela, não peques mais. Nunca mais. É o nunca mais de Deus para o pecado. Porque se Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. O pecado não tem poder sobre nós. Não tem poder sobre nós. Passa a ser uma escolha. E eu oro em nome de Jesus, para que venhamos a cada dia mais em nossa vida, nos lugares aonde passamos, que a presença de Deus seja conhecida e o nome de Deus seja glorificado. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.